Sei que o senhor professor tem escrito obras na área da educação para a ciência. Exemplo disso são, por exemplo, as obras Ciência em Portugal e também a História da Ciência. São duas obras distintas. A Ciência em Portugal é uma edição de um livro, é um ensaio, um livro muito pequeno, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, faz parte da coleção Ensaios da Fundação, que se encontra com facilidade nas livrarias, até nos supermercados, e destina-se a dar uma imagem de síntese do que é a ciência em Portugal. E a ciência em Portugal é com certeza investigação. Houve uma explosão de ciência e cientistas em Portugal nos últimos 20, 30 anos, e esse livro dá conta desse facto, tem indicando alguns números, e cumpre aqui saudar, digamos, o papel que teve nesse processo o falecido professor José Maria de Gago, que de facto foi um político que foi decisivo para essa explosão da ciência em Portugal. Mas também falamos do ensino das ciências, que é a maneira clássica de fazer chegar o ensino a ciência a toda a gente. Ninguém sai da escola sem, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, ter uma noção de que é a ciência que é transmitida pela escola, mas depois há outras formas de transmissão de ciência, a ciência informal, a comunicação de ciência em geral, a ciência para o público, que se faz através de museus de ciência, centros de ciência viva, portanto, centros de ciência. Em Portugal tem esse nome, Centro de Ciência Viva, museus de indústria e outros tipos de equipamentos, planetários, oceanários, parques naturais. Hoje em dia é muito variada o conjunto de instituições que nos permitem fazer aproximações à ciência e à tecnologia. E depois os livros, os jornais, as revistas, a rádio, a internet, modernamente, todo um conjunto de meios que faz a ciência chegar até ao público geral, e até, enfim, há estudos sobre isso, mas parece que para a maior parte das pessoas se perguntarem de onde é que vem aquilo que sabe da ciência, muitos até dizem que lembram-se mais daquilo que lhes chega através da televisão, através da internet, através de uma visita que fez a uma instituição, a um museu de ciência, por exemplo, do que propriamente aquilo que há muitos anos já aprendeu na escola. E, portanto, há aqui uma componente de educação científica informal e uma educação formal, e o papel é complementar uma da outra. E nesse livro, a Ciência em Portugal, eu reflito sobre as duas em Portugal. E a minha opinião é que a ciência cresceu no ensino, cresceu na divulgação, mas eu noto particularmente a expansão enorme que teve na divulgação, as falas de ciência nas primeiras páginas dos jornais e nas televisões, e, enfim, podia-se falar mais, mas em relação àquilo que se falava de antes, há de facto uma melhoria, um acréscimo. Que é até extraordinária. Quer dizer, nós podemos sempre desejar mais, desejamos mais, mas quando a gente falava de ciência ou de cientista, que há 30 anos ninguém sabia o que era um cientista, naquele falava poucos, e hoje em dia, felizmente, os cientistas passaram a ser conhecidos e a ciência passou a ter até bastante crédito. Quer dizer, felizmente que é assim, a ciência tem crédito na sociedade. Depois há ainda a questão, isso é sobre abordo menos nesse livro, a questão da maneira, por vezes muito prática e direta, com que a ciência chega às nossas vidas através da tecnologia. Usamos telemóveis, por exemplo, está ali muita ciência condensada. Deslocamos de carro, está ali muita ciência condensada. Fazemos uma operação cirúrgica, por exemplo, para resolver um problema de saúde. Medicina baseada na ciência. Há muita ciência ali condensada. Exato. A medicina tem muito de conhecimento da biologia, da fisiologia, da anatomia humana, e portanto, quando a pessoa vai ao médico, é todo ali um condensado de muitos anos de digamos, de descoberta sobre o corpo humano, os órgãos, a doença, etc., que ali estão reunidas. E, portanto, aliás, talvez seja curioso dizer, já que estamos a falar, digamos, para um órgão que se interessa por questões de saúde, de medicina, etc., e, aliás, as discussões interessam a toda a gente, porque é que tem a ver com todos nós, que um dos aspectos
digamos que talvez sejam mais relevantes na relação entre a ciência e a vida é esse da saúde. Se perguntarem a alguém, então, para que serve a ciência? Serve, por exemplo, para curar doenças, serve para viver melhor. Em particular, não só viver melhor, mas viver mais. Hoje, a longevidade das pessoas, que aumentou extraordinariamente, e aumentou devido aos conhecimentos que a ciência transmitiu, não só sobre a medicina, sobre a saúde de doenças, mas na nutrição, por exemplo, ou no desporto, sobre, digamos, a fisiologia do desporto, por exemplo, que tem na saúde, exato, quer a alimentação, quer o exercício físico. E, portanto, isso tem a ver diretamente com toda a gente. Exato. E, portanto, nesse livro eu trato todas essas componentes da ciência em Portugal de um modo muito sintético, resumido. Eu diria que em pouco tempo se pode ficar com uma noção. Claro que o livro já está ainda há 2, 3 anos, ou mais, o tempo corre depressa, mas dá um retrato da situação da ciência em Portugal. O outro livro, História da Ciência em Portugal, foi publicado por uma editora pequena chamada Arranha-Céus, mas que está associada à atividade cultural do El Corte Inglês em Lisboa. Exato, aos cursos livres, não é? Livres que existem no âmbito cultural do El Corte Inglês. E o que é isso? Há vários cursos de arte, várias formas de arte, literatura, cinema, etc. História, há todo um conjunto de cursos variados, incluindo como foi pedido, que é de História da Ciência. Então é o primeiro livro que existe de resumo da História da Ciência em Portugal. Foi um desafio? Foi um desafio para si? Foi interessante. Não existia um livro com esse título, História da Ciência em Portugal, de modo tipo de fazer um esforço de síntese para procurar saber o que é que era mais importante, o que é que interessava mais. E Portugal sempre foi um sítio de ciência, nem sempre se fez aqui ciência, embora por vezes se tivesse feito ciência, que foi ciência relevante, ciência com impacto, por exemplo, no tempo do século XVI, na época da áurea dos descobrimentos, a ciência feita em Portugal, na área da matemática, por exemplo, ou da física mesmo, do magnetismo terrestre, cartografia, etc., foi ciência que teve impacto mundial e que talvez não seja suficientemente conhecido, merece ser mais conhecido, mas, portanto, houve épocas em que, em Portugal, a ciência brilhou, épocas de luz, mas entre essas épocas também houve períodos de sombra. E eu analiso, digamos, a evolução, porque é que este movimento, tentando explicar porque é que, por vezes, quando estamos numa situação que parece ser mais favorável, essa situação não se continua. Voltou a haver alguma luz na época do Pombalina, em que houve uma reforma da Universidade de Coimbra e uma grande reforma do reino em vários domínios, mas o século XIX e o século XX já foram mais apagados do ponto de vista da criação científica, a tal ponto que nós, a certa altura, tínhamos de, importar os objetos tecnológicos, como aconteceu no século XIX, com o caminho de ferro, e depois mais o telégrafo, e depois TSF, mas sem termos aqui condições para fazer o que se fazia nos países que exportavam, que era proporcionar o ambiente próprio para ter esses novos meios. Porque a tecnologia passou nessa época, vamos falar da Revolução Industrial, passou nessa época a ser um derivado da ciência. Exato. Por outras palavras, a ciência passou, digamos, a ter um impacto direto na economia. E eu estudo como é que foi a evolução da ciência e da tecnologia no nosso país, incluindo no final um dicionário dos 50, escolhi 50 cientistas mais importantes em Portugal, cientistas, alguns inventores também. E isso é um trabalho que me deu muito gosto de fazer, que resultou das aulas que dei e que vou continuar a dar. Sim. Ainda agora vou voltar de 2016 a fazer esse curso, sempre com auditórios novos e sempre com listas de espera, não é? Também. Sim, sempre com grande interesse da assistência, porque, por vezes, digamos, o nosso passado científico não é suficientemente conhecido. Conhecemos muitas facetas do nosso passado, mas não conhecemos coisas que eu acho que são muito, muito interessantes e que até, acho eu, poderiam ajudar à autoestima nacional, quer dizer, saber que eu vou dar um exemplo, falei dos descobrimentos. Sim. Saber, por exemplo, que as plantas medicinais da Índia foram estudadas pela primeira vez em todo o mundo por um português, o Garcia Dorta, e aí ele escreve em português, no século XVI, um livro, Colóquios dos Simples, é esse livro
depois que vai ser traduzido para latim, que vai ter impacto na Europa e que vai revelar ao Ocidente, digamos, um conjunto novo de espécies que têm propriedades medicinais, tudo isso, digamos, é algo que é uma contribuição mundial para a ciência, para não falar já do facto de terem sido os portugueses os primeiros ocidentais a introduzir na China e no Japão, digamos, a ciência moderna, e com instrumentos como o telescópio de Galileu, os relógios mecânicos, etc. E, portanto, a ciência ocidental chega ao Oriente, há aqui um processo de globalização com a intermediação portuguesa. E isso passa por Coimbra, passa por Lisboa, há aqui, digamos, um papel desempenhado pelos jesuítas e que é uma disseminaram, não é? religiosa que é global. Exato. Que quer uma evangelização global e que no Oriente percebe, para cumprir esse seu projeto de evangelização, precisa de ter esse alicerce, precisa de ter essas bases, de algum modo científica. Mandem-nos livros de matemática, dizia um jesuíta na China, mandem-nos livros de matemática. O Euclides, por exemplo, o autor dos elementos de geometria, que, enfim, aquilo que aprendemos na escola mais básica, sobre os triângulos, o teorema de Pitágoras, essas coisas todas, foi introduzido na China, passados centenas de anos, precisamente pelos jesuítas em tradução do Euclides em mandarim, aparece, portanto, e aí há, de facto, um papel de Portugal. Enfim, vai ter depois, enfim, não quer dizer que tenha sido o único na história da ciência, há um prémio Nobel das Ciências português, que é Egas Muniz. Exato. Que, lobotomia? Não. Bem, ele ganha o prémio Nobel nos anos 40 com a lobotomia, que é uma técnica de cirurgia mental, embora se possa dizer, e pode-se dizer com justiça, que ele já mereceu o prémio Nobel por outras descobertas que tinham sido feitas antes, em particular a da descoberta digamos, uma descoberta ou invenção, se quisermos, de fazer a arteriografia cerebral, que ele consegue fazer técnicas de marcação, de modo a ver, com raio-x, ver, digamos, as artérias no cérebro. E isso, digamos, são técnicas inovadoras, que ele foi pioneiro e, portanto, vai receber o prémio Nobel por uma das coisas que fez, mas podia ter recebido por outra. É, de facto, um nome da ciência do século XX, porque os prémios Nobel não são dados de qualquer maneira, são dados, digamos, são dados a pessoas digamos, que os merecem, e nós temos, é só um, mas digamos, é um nome importante que se distinguiu na medicina, e que foi professor em Coimbra primeiro e depois em Lisboa. Nós aqui no Rómulo temos, enfim, é uma pessoa muito interessante, a biografia dele, e temos vários livros, várias obras do Egas Muniz e sobre, não é, do professor Egas Muniz e sobre ele. Portanto, encontramos aqui muita coisa também, é muito interessante, sobre a história da ciência em Portugal. E isto para falar só de 2 livros, porque eu tenho outros livros, em particular livros para todos, de divulgação da ciência na coleção da AZ, não é? Da AZ, exato, da Gradiva. Eu vou dar exemplos: Física Divertida, Nova Física Divertida, e depois, mais recentemente, em colaboração com o David Marçal, Darwin aos tiros e outras histórias de ciência, e é da Gradiva também. Telemóvel, é da Gradiva. Pipocas com Telemóvel e outras histórias de pseudociência. São livros que, acho eu, podem ser que são populares, porque têm tido muitos leitores, muitas edições, e são livros fáceis de ler, são escritos numa linguagem, pelo menos procura-se que sejam fáceis de ler. Existe uma linguagem simples, aliciante, que podem ser lidos por pessoas de todas as idades, e esses livros. Eu próprio sou, neste momento, o orientador ou diretor da coleção Ciência Aberta da Gradiva, que já vai em mais de 212 exemplares, e é uma coleção, de facto, enorme dos melhores livros que há nessa divulgação da ciência.